Continuando, vamos analisar algumas propriedades importantes do módulo. É claro que as propriedades de módulo nem sempre ela é utilizada ou mesmo lembrada, né, pelo aluno. Contudo, é importante fazermos uma escrita dessas propriedades e você ter esse conhecimento sobre as tais propriedades. Uma maneira prática de se escrever o módulo número A é escrever como módulo de A igual a raiz quadrada de A ao quadrado. Ora, sabemos que o resultado de uma raiz quadrada, ele deverá ser, do número aqui de dentro, deverá ser positivo, sempre. Então, lembrando que se eu colocar o módulo de A igual a raiz quadrada de A ao quadrado, o A ao quadrado, sabemos que todo número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Isso aqui vai dar A ao quadrado e logo isso aqui é positivo, pois sabemos que se eu multiplicar um positivo multiplicado por outro positivo, o resultado é positivo. Se multiplicarmos um negativo por outro negativo, o resultado também será positivo. Daí a ideia de escrever A ao quadrado. E quando eu tiro a raiz quadrada, a gente só pode tirar a raiz quadrada se o número for positivo. Então, por isso que a gente diz que isso aqui é uma garantia de que o módulo é sempre um número positivo ou zero. Quais são as propriedades fundamentais de um módulo? Veja bem, se o meu número lá dentro das barras, o A, for positivo ou zero, então significa dizer que ele é não negativo. Claro, isso é óbvio. Se ele é positivo ou zero, ele não pode ser negativo. Por outro lado, se o módulo de A for igual a zero, só resta uma possibilidade. O A tem que ser zero. Né? Então, só para lembrar que isso aqui, o positivo é definido, então se o A for zero, é zero. Mas, analisando a propriedade 3, dizemos que o módulo ele é multiplicativo, ou seja, módulo de A vezes B, independente de quem seja o A e o B, ele vai ser o módulo de A vezes o módulo de B. Você fala, como assim, professor? Suponha que, vou mudar aqui rapidamente para o PowerPoint. Suponha que eu quero provar essa propriedade. No caso, a propriedade é a propriedade 3. Quero provar a 3. Só mudar aqui a caneta. Opa. Um momentinho, gente. Pula aqui. Suponha então que eu quero provar a propriedade 3. Né? Então eu digo assim, ó. O módulo de A vezes B é o produto do módulo de A vezes o produto de módulo B. Produto de módulo, né? Lembrando que isso aqui é módulo, é barra, né? Módulo é barra. E é uma barra. Então, eu quero saber, vamos colocar aqui um exemplo numérico só para provar que isso aqui é verdade. Mostrar por números, né? Por exemplo, eu tenho um módulo de 3 vezes 5. Ora, as 3 vezes 5 são positivos. Então, se eu colocar o módulo de 3 vezes o módulo de 5, sabemos que o módulo de 3 é 3. E o módulo de 5 é 5. Logo, 3 vezes 5 é 15, que é maior que zero. Perfeito, então, verdadeiro. No entanto, se eu tivesse o módulo de menos 3 vezes 5, poderíamos escrever como módulo de menos 3 vezes o módulo de 5. Já vimos antes que o módulo de um número negativo é o contrário do número de dentro, ou seja, é 3. E o módulo de 5 não é o contrário de 5, é 5 mesmo. Logo, o resultado é 15. Então, qualquer que seja a situação aqui, essa propriedade é verdadeira. Beleza? Vou voltar aqui, então, para o nosso esquema e dizer aqui uma outra propriedade. Então, o módulo é multiplicativo. A propriedade 4, no entanto, diz que o módulo da soma de dois números ele é menor que ou igual ao módulo a soma dos módulos, ou seja, ele é subaditivo, ou seja, o módulo da adição de dois números, ele nunca é igual à adição de dois módulos. Ele pode ser igual em um caso só, mas ele será menor que ou igual. Um caso ele é igual, o restante é tudo menor. Vamos analisar essa propriedade mais de perto. Um momentinho. Fazendo uma análise dessa propriedade mais de perto, colocar aqui a propriedade 4, sabemos aqui que o módulo de A mais B ele é menor que ou igual ao módulo de A mais o módulo de B. Isso que é a subadição. Veja bem, se nós colocarmos, por exemplo, módulo de dois números positivos, digamos 3 mais 5, ótimo. Isso aqui será
Não vou nem colocar menor que ou igual. Se a gente analisar dessa maneira, isso aqui eu posso colocar menor que ou igual ao módulo de 3 mais módulo de 5. Se a gente for resolver somente lá de cá, sabemos que o módulo de 3 é 3 e o módulo de 5 é 5. Então 3 mais 5 é 8. Ora, o módulo de 3 mais 5 também vai ser o módulo de 8. Ora, mas sabemos que isso aqui é uma igualdade. O módulo de 8 vai ser o próprio 8. Não é verdade? Agora imagine um contra-exemplo aqui. Se eu colocasse módulo de menos 3 mais 5. Isso aqui será menor que ou igual ao módulo de menos 3 mais o módulo de 5. Bom, lá daqui a gente já sabe que, somando aqui dentro do módulo, menos 3 mais 5 vai dar 2. Isso aqui vai ser o quê? Vamos analisar o outro lado aqui. O módulo de menos 3 é 3. O módulo de 5 é 5. Então, 3 mais 5 é 8. Ora, essa parte é 8. Mas o módulo de 2 não é igual a 8. Então, o módulo de 2 é menor que 8. Então, quando que essa propriedade será igual? Quando nós tratarmos de dois números positivos. Se A e B, A positivo e B positivo, ela vai dar uma igualdade, né? Isso aqui vai dar, rapidamente, vai dar uma igualdade. Então, isso aqui vai tornar-se igual. Agora, se A for negativo ou B for negativo, né, ou os dois, então vai dar uma desigualdade. Por isso que a gente considera essa propriedade de 3 de subadição. Funciona para números positivos, mas para números um deles negativo ou os dois negativos, vai mostrar-se um resultado diferente. Bem, outro é claro, já vimos essa aqui, a simetria, o módulo de menos A é o próprio módulo de A. Essa eu não tenho o que dizer, posso colocar até aqui. Veja bem, se eu colocar o módulo de menos 3, já sabemos que isso aqui é 3. Ora, e o módulo de 3 também é 3. Então, eu posso escrever que o módulo de menos 3 é o próprio módulo de 3, que vale 3. Então, isso é óbvio. Outra questão que a gente pode analisar é o módulo da diferença de dois números. Vai dar zero quando? Se somente se os dois forem iguais. Vamos falar agora da propriedade 7, a chamada desigualdade triangular. Nessa propriedade, percebemos, por exemplo, que o módulo da diferença de dois números é retratado como uma soma de dois módulos tais que o módulo de A menos B menor que ou igual ao módulo da diferença A menos C mais o módulo da diferença C menos B. Vamos para o PowerPoint para ter uma noção como é que fica essa propriedade. Então, veja bem, vamos colocar aqui a propriedade 7, módulo da diferença de A menos B. Isso aqui é menor que ou igual à diferença de A menos C mais o módulo da diferença de C menos B. Aí você pode perguntar, mas não tem nem C aqui, professor? Só um detalhe importante, né? Se a gente pegar esse módulo do lado esquerdo aqui e fizermos o seguinte ajuste matemático, vou pegar o A e vou subtrair e somar o mesmo valor. Por exemplo, um número C, A menos C mais C. Certamente, quando eu subtraio e acrescento, eu não altero nada. Então, vou continuar aqui. Simplesmente, eu coloquei entre A e B dois números, tirei e coloquei, ou seja, menos C mais C. Então, é a mesma situação. Esse módulo continua sendo igual a esse. Contudo, pela propriedade anterior, nós vimos aqui que o módulo da soma de dois números é menor que ou igual à soma de dois módulos. Então, eu posso aplicar aqui, usando esse mais, a mesma propriedade. Então, isso aqui é menor que A menos C mais módulo de C menos B. Acontece que essa propriedade que nós vimos anteriormente, para dois números quaisquer. Então, isso aqui é verdade para uma desigualdade triangular. Claro que se eu colocar aqui um número conhecido, isso aqui é importante. Por que é chamado de desigualdade triangular? Por exemplo, eu quero saber se um triângulo existe. Vamos supor que eu tenho um triângulo aqui, e aí eu digo, olha, esse número aqui, ele é 10. Aí eu digo, esse aqui é 4. Quanto tem que ser esse número aqui? Certamente, você vai pensar o seguinte, módulos são tamanhos. Então, por exemplo, se esse lado aqui for 10, então eu tenho que esse lado, o lado 10, ele deverá ser menor que, ou no máximo igual, à soma dos outros dois lados. Tá? Então, 10 terá que ser menor que ou igual à soma dos dois. 4 mais esse lado que eu não conheço. Vamos supor que aqui seja x. Então, 4 mais x. Veja, nós estamos considerando aqui todos eles como números positivos. Então, por isso que são módulos, mas são tamanhos. Todos são tamanhos. Então, quando eu troco um módulo por tamanho, é verdade. Então, eu quero descobrir qual é o valor de x para que isso seja verdade. Ora, simplesmente eu vou resolver essa desigualdade.
Sabemos aqui que, como são números positivos, posso dizer 10 menos 4 menor que ou igual a x, ou seja, o meu lado x ele terá que ser maior que ou igual a 6. Veja, eu estou lendo x para 6. Então, x maior que ou igual a 6. No mínimo, né, sendo 6. Mas em outra situação, esse valor tem que ser maior que 6 para que esse triângulo seja verdadeiro. Ah, eu poderia colocar x igual a 5? Não. Então, imagina que eu tivesse um triângulo, outro triângulo aqui, e vou dizer, olha, esse triângulo aqui ele tem 3, 7, 11. Esse triângulo ele é verdadeiro? O que você tem que fazer? Vou usar a desigualdade triangular. Então, eu sei que o módulos são tamanhos. Então, 11 é menor que ou igual a 3 mais 7. Isso aqui é falso, porque 3 mais 7 é 10. Então, esse triângulo não existe, né? Mesmo que eu tivesse 3 menor que ou igual a 7 mais 11, isso aqui é verdade. 7 menor que ou igual a 3 mais 11, também verdade. Mas nesse caso, quando eu comparo o 11, é falso. Então, esse triângulo ele não existe. Então, por conta da desigualdade triangular. Retomando aí, mais uma propriedade, o modo da divisão. Essa aqui é simples, ela é uma propriedade equivalente à propriedade do produto. A divisão de dois números é a divisão dos módulos. Lembrando que na divisão o denominador não pode ser zero. E aí, claro, né, se a gente colocar uma aditividade com menos, veja, ali eu coloquei mais, né? Mas se eu colocar menos aqui, inverte a desigualdade. Só que a gente diz que isso aqui é maior que ou igual a o módulo da diferença de dois módulos. Olha só a loucura, né? Isso aqui é maior que o módulo da diferença de dois módulos. Aí você fala, como é possível mostrar isso aí? Você só colocar um número para o A e para o B. Se você colocar dois positivos, se o B for maior que A, você vai comprovar que a propriedade é verdadeira. Tá? Então, é claro, essas propriedades você usar, você vai até sempre usar, né? Mas lembrar que essa propriedade ela é verdadeira e que ela existe é outro papo, né? Você vai ter que teria que usar muito para você acabar decorando isso. Mas, de fato, o que nos interessa quando a gente fala de módulo, só para fechar aqui, o que nos interessa quando você fala de módulo é a seguinte sentença. Se você tem um módulo de número A, o que é importante lembrar é que ele vai ser o próprio A, se esse A for maior que ou igual a zero, e vai ser o contrário de A se o A for menor que zero. Isso aqui é importante saber do módulo, ou seja, o módulo de alguma coisa será a própria coisa se ela for positiva ou zero, ou será o contrário da coisa se ela for menor que zero.